Bom, o Congresso Nacional não votou até o mês de julho o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai valer para o exercício de 2024. Quem vai explicar por que isso não foi votado e também as consequências dessa questão é o economista Fernando Gomes, que a gente sempre recebe aqui no quadro Economia Direta. Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Perfeito, Fernando. Bom, a LDO não foi votada, né? A gente sabe aqui porque o arcabouço fiscal foi aprovado no Senado e está voltando agora para a Câmara para nova avaliação depois da nossa primeira votação. E alguns pontos da LDO acabam dependendo, né, da aprovação desse arcabouço, desse novo regime fiscal. Agora, Fernando, explica para a gente quais são os pontos do arcabouço fiscal que podem interferir na definição da LDO e qual é a importância, na verdade, dessa lei, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a elaboração, para o processo de elaboração do orçamento brasileiro. Por favor, Fernando. Pois é, Márcio, como você disse, houve um pedido do governo para que a LDO somente fosse votada depois da aprovação do arcabouço fiscal aqui na Câmara, né? Agora, é importante a gente registrar que, embora haja esse pedido do governo, a LDO não precisaria necessariamente esperar a aprovação do arcabouço fiscal. E por quê? O governo ele já incluiu na própria LDO, no projeto da LDO, uma previsão para não travar a continuidade dos trabalhos se o arcabouço demorar mais que o previsto para ser aprovado. Tem um artigo lá na LDO que autoriza a inclusão no projeto de lei orçamentária das despesas que estão condicionadas à aprovação do arcabouço fiscal. Que despesas são essas? O valor estimado são aqueles 172 bilhões que já estão contidos no texto do arcabouço. Então, se o arcabouço fiscal for aprovado na versão final, como foi aprovado até aqui na Câmara, esses valores vão ser incluídos no orçamento e vão ficar fora das regras do arcabouço. Agora, se o arcabouço for aprovado de uma forma diferente da que foi aprovada aqui pela primeira vez, pode ser que, dependendo desses novos parâmetros, esse valor aí de 172 bilhões mude. E aí entram aquelas três exceções que foram incluídas pelo Senado, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal, os recursos para o Fundeb e os recursos para a ciência e tecnologia. Então, de acordo com o que foi aprovado aqui, esse valor de 172 bi estimado, ele pode permanecer ou pode aumentar a depender se alguma dessas três exceções ou se as três exceções forem confirmadas aqui. O que está dentro desses 172 bilhões? Programas como Bolsa Família, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, a manutenção da malha rodoviária do país, assistência social e até o retorno do programa Mais Médicos está incluído aí dentro desses 72 bilhões. E tem outro ponto no arcabouço que é muito importante para o governo também que seja aprovado. O Senado, quando ele apreciou o projeto lá, Márcio, ele aprovou uma emenda para que o governo use uma estimativa de inflação anual para permitir que haja um aumento aí no valor que pode ser usado de gasto através da LOA. Essa mudança que o Senado aprovou, ela autoriza o uso da inflação medida de janeiro a dezembro do ano em curso para corrigir as despesas do orçamento. Antes, você somente podia corrigir a inflação considerando o período de julho do ano passado até junho desse ano. Então, a estimativa do governo é que, com essa mudança no período aí da correção da inflação, o orçamento possa ter um ganho aí de mais ou menos 40 bilhões de reais. Bom, feito esse esclarecimento aí, indo aí para a sua segunda pergunta, qual a importância da LDO no processo orçamentário, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome diz, ela tem o objetivo de fornecer as diretrizes, as orientações aí para elaborar a lei orçamentária anual. É a LDO que dá as bases, os parâmetros para que seja feito a lei do orçamento, e ela traz também a previsão do governo para indicadores importantes da economia, como valor de salário mínimo, previsão do crescimento, previsão de inflação, cotação do dólar, previsão de resultado primário, para a gente citar os principais. E é com base nessas previsões que o governo fecha a proposta do orçamento. E, além disso, a LDO tem um dispositivo muito importante que foi usado na pandemia, que é trazer uma autorização para que, caso o orçamento não seja aprovado dentro dos prazos, o governo pode ir gastando um dozeavos da proposta orçamentária aí até que o orçamento seja aprovado. Em 2021, para a gente relembrar aqui, o orçamento só foi aprovado em abril. É isso aí, Márcio. Bom, e a LDO, né, Fernando, ela traz também, além dessas regras para a elaboração da lei orçamentária anual, parâmetros como o que você falou, né? Inflação, crescimento da economia, o valor do salário mínimo e
o texto encaminhado pelo governo aqui para o Congresso apresentando a LDO, quais são os números que trazem, Fernando? Vamos lá, Márcio. Vamos começar pela inflação, né, que é o tema que tem dominado os debates aí, e é um dos parâmetros que o Banco Central usa para tomar a sua decisão em relação à taxa Selic. Aliás, vamos fazer só uma pausinha aqui no assunto orçamento, para atualizar aqui para quem nos assiste, que o Banco Central ontem iniciou o ciclo de redução da Selic, né? Reduziu a Selic aí para 13,25, uma redução de 0,5%, mas já iniciou-se agora o tão esperado ciclo de redução da Selic. Pô, Mas bora lá. eu ia comentar com Projeção. você sobre isso também, Fernando, que a gente não podia deixar de falar um pouquinho sobre isso, né? Então vamos puxar para o final. Então, ou você já quer falar agora? Não, vai lá, primeiro vamos na ordem aí, depois a gente comenta sobre os juros. Tá bom, ok. Bom, então, Márcia, a projeção do governo na LDO para a inflação é que 2024 feche em 3,52%. E aqui, como a gente sempre faz, a gente faz um comparativo entre o que o governo está prevendo e o que o mercado está prevendo, né? Então, eu olhei o relatório Focus segunda-feira, né? Que traz o consolidado para essa semana. A expectativa do mercado é que a inflação termine em 2024 com 3,89%. Ainda um pouco acima do que o governo está prevendo, mas é bom a gente lembrar aqui que as previsões do mercado elas estão se reduzindo aqui a cada semana. Então, a última vez que a gente comentou esse número aqui no programa, a previsão do mercado era de mais de 4%, 4,2% mais ou menos, e agora já baixou para 3,89%. Relação ao salário mínimo, previsão para 2024, R$ 1.389. Esse valor representa aí um reajuste de 6,7% em relação ao salário mínimo desse ano. Crescimento do PIB, né, que é o conjunto de todas as riquezas que o país produz. O governo está prevendo um crescimento de 2,34% para o ano que vem. Já o mercado, de acordo com o Boletim Focus, está bem menos otimista que o governo nesse item aqui de crescimento econômico. Previsão do crescimento da economia, de acordo com o mercado, é 1,3%, menos de 1% do que o governo está prevendo. Outro dado importante, previsão da meta de resultado primário para 2024, né? A LDO estimou que o déficit primário em 2024 vai ser zero, que é também a meta prevista pelo governo no arcabouço fiscal, de zerar o déficit em 2024. Lembrando que zerar o déficit é você igualar receita e despesa aí do governo. Aqui o mercado também, de acordo com o relatório Focus, está mais pessimista. Ele está prevendo que o governo não vai zerar as contas em 2024, vai ter um déficit de 0,8% do PIB. Outra estimativa importante que a LDO traz é a previsão para a nossa taxa básica de juros, Selic, que deve ficar no final de 2024, em 9,25%. E aqui está fechadinho com o mercado. O mercado também está prevendo que termine 2024 com 9,25%. E para fechar, Márcio, outro indicador importante que a LDO traz é a taxa de câmbio, né? Quanto o dólar vai estar valendo em relação ao real. Previsão do governo é que a taxa de câmbio feche 2024 em R$ 5,20. E aqui o mercado está mais otimista que o governo, está prevendo um câmbio de R$ 5,00 no final de 2024. Bom a gente lembrar também que o dólar vem caindo bastante esse ano, saiu de 5,30, está menos de 4,80. E lembrando que todos esses indicadores fazem parte da proposta do projeto de lei e podem ser modificados nas discussões e na votação efetiva do projeto. E são essas diretrizes, ou as que a gente apresentou aqui, ou eventualmente com alguma modificação, que vão ser usadas pelos gestores públicos para fechar a lei orçamentária anual e para mandar para cá. Bom, Fernando, e além da questão da LDO e da LOA, da Lei Orçamentária Anual, o conjunto do processo do orçamento público também tem o plano plurianual. Para que serve a LOA e o PPA e qual é a importância delas para o manejo das contas públicas, dos recursos à disposição do poder público? É isso mesmo, né, Márcio? Nós temos aí dentro das leis que são chamadas leis do ciclo orçamentário, o PPA, né, além da LOA e da LDO, o PPA é o Plano Plurianual, é uma lei de planejamento governamental de médio prazo, né? Depois de aprovada, ela permanece em vigor por 4 anos e ela também traz diretrizes, objetivos, metas da administração pública, só que ela faz uma divisão ali, né? Ela separa por programas e por regiões para ver aí quais bens e serviços vão ser oferecidos para a população. O PPA ele é sempre aprovado valendo para o segundo ano do governo atual, né? E vale no primeiro ano do próximo governo que foi eleito. Então, o PPA para os próximos 4 anos vai ser encaminhado agora pelo governo Lula para valer para os próximos 4 anos.
Tramitação é a mesma, né? Tem que ser aprovada aqui na Comissão Mista de Orçamento, depois pelo Congresso para valer. Bom, não concluímos ainda, porque teve essa decisão aí do Ah, temos Copom que do falar Banco de juros, Central, não é, perfeito. Fernando? Que reduziu em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia. Rapidamente, Fernando, pegando você meio de surpresa aí, o que que isso Sim. representa para a economia e para a condução desses tantos índices que você apresentou para a gente agora, Fernando? Pois é, Márcio, a redução de 0,5%, né, de 13,75 para 13,25, em um momento ela parece uma redução pequena, né? E se você considerar isso para efeito das taxas de juros que são cobradas, dos empréstimos, o impacto é pequeno, mas das taxas, o maior impacto que você tem nessa redução de juros são nas taxas futuras. Então, quando você pega as taxas para daqui 5, 6 anos, o mercado ele já faz projeções com reduções significativas. Então, para investimentos, para quem quer investir no país, quando você começa um início de redução do ciclo de taxa de juros, as projeções futuras elas reduzem bastante os juros. Então, o impacto maior dessa primeira redução é muito mais no sentido de trazer investimentos do que ter um alívio financeiro aí no bolso de quem precisa tomar os empréstimos. Bom, perfeito. Então, Fernando, e a gente vai continuar acompanhando, né? Já vi essa previsão de redução da taxa de juros e daqui até o final do ano essa tendência ela deve se manter, né? E a gente vai ficar acompanhando, não é? Ontem foi uma votação interessante, né? Foram 5 votos pelo 0,5% e 4 votos pelo 0,25%, com o presidente do Banco Central, inclusive, votando a favor do 0,5%. Foi uma votação muito apertada, mas eu acredito que nas próximas reuniões você deve ter uma convergência maior, você deve ter mais pessoas votando, mais diretores, né, votando em Sim. torno de um mesmo número. E o mercado também está com uma expectativa que, a partir não, talvez não da próxima, mas da segunda reunião, de que haja aí talvez uma redução até um pouco mais agressiva, dependendo do comportamento da inflação, podendo chegar aí até 0,75%. Agora, quando você pensa em aplicações financeiras, em empréstimos, em juros, realmente nesse primeiro momento o impacto é pequeno, né? Sim. Vai ser 0,5% ali, vai ter uma pequena redução que os bancos vão repassar nos empréstimos, o cartão de crédito vai baixar, mas vai baixar pouquinho. Agora, o grande impacto realmente é nas taxas futuras e na perspectiva de investimento. É um incentivo muito grande já para quem pensa em investir no Brasil, em iniciar a construção de uma fábrica, em fazer investimentos aqui, e sabendo que a taxa futura lá na frente que ele vai pagar tende a cair e vai ser bem menor, então o olhar para se investir aqui ele já fica bem mais atrativo.